Você já percebeu que, enquanto o corpo dorme, algo dentro de você continua desperto? Existe uma parte silenciosa da mente, profunda, infinita, que nunca repousa. É ali, nesse abismo entre o consciente e o invisível, que o impossível começa a tomar forma. É ali que o universo ouve aquilo que você sente, não aquilo que você diz. E é ali, no instante sagrado antes do sono, que a sua vida começa a ser reescrita. Há um momento do dia em que o universo se aproxima, em que o ruído do mundo silencia e apenas a vibração da alma permanece ativa. Esse momento é a noite. Quando a mente consciente se desliga, o subconsciente assume o comando. E tudo o que você sente e acredita se transforma em lei. Joseph Murphy dizia: o subconsciente nunca dorme. Ele trabalha dia e noite para manifestar aquilo que você sente como verdadeiro. Essa é uma das leis mais sutis e poderosas do espírito. Tudo o que você pensa, imagina ou sente antes de adormecer é o comando que o universo executará. Muitos adormecem em vibração de medo, dúvida ou escassez. Outros, em culpa, em repetição mental de problemas ou na angústia do que ainda não chegou. Sem perceber, programam o subconsciente para continuar vibrando no mesmo padrão de falta. O corpo repousa, mas a energia continua em desordem. Neville Goddard, mestre da imaginação criadora, afirmava: o estado em que você adormece é o estado em que a vida o encontra. O sono é mais do que descanso, é um portal. Durante o estado alfa e teta, o cérebro entra em hipersugestão. O limite entre o consciente e o inconsciente se dissolve. Nesse ponto, a imaginação se torna criadora pura. A neurociência espiritual explica: o cérebro, em repouso, amplia a atividade das ondas teta, o mesmo estado que as crianças experimentam naturalmente, o estado da criação, da fé e da absorção. Por isso, a mente noturna é o terreno fértil onde se plantam as sementes do amanhã. O corpo adormece, mas o espírito continua ouvindo. Enquanto você se entrega ao sono, a mente profunda reorganiza padrões, corrige vibrações, recria cenários. O que você escolhe sentir nesse instante é a matéria-prima do seu destino. A noite, portanto, é um templo vibracional, um altar invisível onde o corpo descansa, mas o espírito trabalha. O sono é o campo onde a fé se transforma em carne. Assim como a semente que repousa sob a terra silenciosa antes de germinar, a mente dorme com uma ideia e acorda com um destino. Muitos passam a vida tentando transformar a realidade com esforço consciente, mas negligenciam o poder do instante em que o consciente se cala. É nesse silêncio, quando o ruído mental desaparece, que o subconsciente começa a ouvir, e ele obedece sem julgamento, sem demora, sem questionar. A fé noturna é diferente da fé diurna. A fé da noite é rendição. É o momento em que você entrega o controle à sabedoria invisível e confia. Murphy chamava isso de a lei do repouso criador, o estado em que o espírito age quando a mente humana deixa de resistir. Por isso, as horas do sono são o laboratório da alma. Cada pensamento que antecede o descanso é uma semente vibracional, e o universo, fiel à sua natureza, apenas devolve o que você planta. Imagine por um instante, se todas as noites você adormecesse sentindo-se em paz, abençoado, próspero, amado. O que aconteceria com sua realidade após alguns dias? O subconsciente gravaria esse estado e o transformaria em sua nova base vibracional. E a vida, inevitavelmente, responderia. O segredo é simples, mas profundo. A mente nunca dorme. O que você pensa enquanto apaga as luzes é o que o universo começa a acender dentro de você. O sono é o portal do impossível. E quem aprende a adormecer em fé, desperta em milagre. Há um momento no final do dia em que o corpo se prepara para o descanso, mas a mente continua em movimento. É o instante em que o pensamento mais forte, a emoção mais presente e o sentimento mais dominante se tornam o código que o subconsciente gravará durante toda a noite. Esse código será repetido em silêncio, sem interrupção, moldando a realidade que você encontrará ao despertar. A maioria das pessoas adormece revendo o que deu errado, repassando conversa, preocupações ou mágoa. Sem perceber, transforma o travesseiro em altar de ansiedade. E é ali, nesse silêncio inquieto,
que o inconsciente recebe o comando da escassez, da dor ou da dúvida. Murphy dizia: a emoção mais forte antes do sono é a oração que a mente profunda obedece. O subconsciente não dorme. Ele trabalha em obediência à última vibração que você ofereceu. O cérebro humano é um gravador perfeito. A neurociência já provou que o sistema nervoso não distingue o que é real do que é imaginado. Tudo o que é sentido com intensidade é tratado como verdade. Assim, quem adormece sentindo medo ou culpa envia ao corpo a mensagem de que o perigo ainda está presente, e o corpo passa a produzir as mesmas substâncias químicas do estresse, mesmo em repouso. Enquanto o corpo descansa, a mente continua trabalhando. Se o último pensamento for de preocupação, ela passará a noite multiplicando preocupações. Se o último sentimento for de gratidão, ela passará a noite expandindo a abundância. A mente não cria o que você deseja, mas o que você vibra. E a vibração noturna é a mais poderosa de todas, porque é a que atua sem resistência racional. O medo é um programador silencioso. Quando você adormece nele, o subconsciente o toma como verdade absoluta e o transforma em frequência predominante. Murphy afirmava que o medo, repetido, se torna uma fé invertida, a crença inconsciente no que você não quer viver. E como o subconsciente não julga, apenas manifesta, ele faz disso seu destino. Imagine alguém que todas as noites revisa dívidas, falhas ou rejeições. Ao fazer isso, reforça em sua mente profunda a crença de que está em perigo, de que algo falta, de que precisa lutar. Com o tempo, essa pessoa desperta cansada, como se tivesse trabalhado o dia inteiro. E de fato, trabalhou, mas dentro da própria mente. A energia que sustenta o medo é corrosiva. Ela desorganiza o campo vibracional e atrai circunstâncias compatíveis com a sua frequência. Murphy ensinava que o que você sente como verdadeiro, o universo confirma como fato. Ao adormecer em vibração de dúvida, o subconsciente continua reproduzindo o padrão do ainda não. Há uma analogia simbólica que descreve esse processo com perfeição. Adormecer em medo é como deixar a porta da casa aberta à noite. Tudo o que estiver rondando, preocupações, energias, pensamentos desordenados, entra livremente. O inconsciente é essa casa, e o que habita nela define o ambiente em que você viverá. O descanso físico, sem descanso mental, é apenas uma pausa corporal. O sono restaurador só acontece quando o coração silencia em confiança. É por isso que algumas pessoas dormem por horas e acordam exausta. O corpo repousou, mas a alma lutou a noite inteira. Neville Goddard dizia que a mente humana é o verdadeiro quarto secreto de que fala o Evangelho, o espaço onde a imaginação conversa com Deus. E se é nesse espaço que a criação acontece, então adormecer é de fato um ato sagrado. O que se pensa antes de dormir é uma prece, o que se sente, uma semente. Cada noite, o universo aguarda o comando vibracional que você lhe dará. Ele não distingue entre fé e medo, apenas responde à vibração dominante. Adormecer em escassez é acordar em carência. Adormecer em gratidão é acordar em abundância. O perigo não está no que o mundo faz durante o seu sono, mas no que a sua mente continua criando enquanto você dorme. E é por isso que o verdadeiro milagre começa antes do primeiro sonho, no instante em que você decide o que vai sentir quando fechar os olhos. Existe um momento sutil entre o estar desperto e o adormecer, em que a mente consciente começa a se dissolver e o subconsciente assume o controle. Esse momento é conhecido como estado hipnagógico, uma fronteira vibracional entre dois mundos, o visível e o invisível. É ali, nesse intervalo quase imperceptível, que as sementes da realidade são lançadas no solo da mente profunda. Joseph Murphy dizia: a ideia aceita pelo subconsciente se torna realidade. Esse estado é o instante em que a ideia passa livremente pelo portão da razão. Durante o dia, o pensamento consciente funciona como um filtro, questionando, analisando, duvidando. À noite, esse filtro se enfraquece e tudo o que você sente intensamente é absorvido como verdade absoluta. A neurociência moderna confirma o que Murphy e Neville Goddard ensinaram há décadas. Nesse estágio entre o sono e a vigília, o cérebro emite ondas alfa e teta, as mesmas que predominam durante a meditação profunda.
Nesse estado, a mente se torna hipersugestiva, o corpo relaxa completamente e o inconsciente abre suas portas. É o instante em que o universo ouve. Neville Goddard chamava esse momento de sono assumido. Para ele, a arte de criar conscientemente consistia em adormecer sentindo-se já vivendo o desejo realizado. Não se trata de imaginar algo distante, mas de mergulhar emocionalmente na sensação de já é. É como vestir a identidade do futuro antes que ele aconteça. O segredo é a coerência entre pensamento e sentimento. Palavras sem emoção não atravessam o limiar do subconsciente, mas uma única ideia sentida profundamente se torna decreto. Murphy afirmava: não se luta com o subconsciente, se persuade. É o sentimento calmo e confiante que persuade, não a repetição ansiosa. Nesse ponto, o esforço consciente deve ceder lugar à entrega. O estado hipnagógico é delicado demais para ser forçado. É um momento de rendição vibracional, não de controle. A energia do impossível é acessada pela emoção coerente, não pela mente tensa, mas pela fé silenciosa. A mente humana, nesse estágio, é como um lago sem vento. Qualquer imagem que se forme em sua superfície é refletida com perfeição no fundo. Assim, quando você adormece sentindo gratidão, paz ou certeza, o subconsciente registra esse reflexo e o transforma em matéria energética, o molde invisível do que virá. Neville explicava que, nesse estado, a imaginação se torna a própria linguagem de Deus. E é por isso que ele dizia: sentir é o segredo. Não basta repetir afirmações com a mente desperta, é preciso senti-las no corpo, deixar que a emoção as torne vivas. Murphy reforçava que o subconsciente é como um solo fértil, que não julga a semente, apenas a reproduz. Se você adormece em medo, ele cultiva o medo. Se adormece em confiança, ele multiplica a confiança. O estado hipnagógico é o instante em que a semente toca a terra. Imagine-se então, à beira do sono, envolto em uma sensação de completude. O corpo começa a ceder ao descanso e a mente, suavemente, mergulha na quietude. É o momento de sentir que tudo já está resolvido, que tudo já é. Esse sentimento é o comando mais puro que o universo pode receber. A ciência e a espiritualidade se encontram nesse ponto. Enquanto o corpo libera hormônios de reparação e o sistema nervoso reduz sua atividade elétrica, o campo energético se reorganiza segundo o padrão emocional predominante. O que você sente nesse breve instante é literalmente impresso no corpo e no campo. Murphy dizia que, ao dormir com fé, a mente se transforma em uma oficina divina. O subconsciente continua o trabalho do espírito enquanto você repousa. É como se nesse estado entre mundos, Deus sussurrasse à sua mente: tudo o que você acredita, eu realizo. O estado hipnagógico é o portal do invisível. Nele, a imaginação deixa de ser fantasia e se torna criação. E é por isso que, em silêncio, antes do sono profundo, o universo escuta a sua vibração mais verdadeira e a transforma em realidade. Há um ritmo oculto que governa o universo da mente. Joseph Murphy chamava isso de as leis do subconsciente, forças que atuam de forma silenciosa, mas imutável, tanto em quem as conhece quanto em quem as ignora. À noite, essas leis operam com intensidade redobrada, pois é quando o consciente se cala e o inconsciente assume total domínio. A primeira é a lei da aceitação. O subconsciente não questiona, não argumenta, não distingue entre o verdadeiro e o falso. Ele aceita o que você sente com convicção. Para ele, imaginar um futuro é o mesmo que vivê-lo agora. Se o sentimento é forte o bastante, o subconsciente o registra como fato consumado. É assim que uma simples emoção antes do sono pode mudar o destino de uma vida inteira. A segunda é a lei da repetição. Tudo o que é repetido com emoção se torna hábito vibracional. A mente profunda aprende por constância. Murphy dizia que a repetição é a ferramenta do divino, porque cada noite é uma nova oportunidade de reforçar a fé. Assim como a gota d'água molda a pedra pela persistência, a imagem emocional, quando repetida, molda a realidade. Mas há uma terceira lei, talvez a mais poderosa, a lei da neutralidade. O subconsciente é imparcial. Ele não julga o conteúdo da semente, apenas a faz florescer. Se você repete, eu sou abençoado, ele manifesta bênção.
Se você repete, nada dá certo para mim, ele manifesta fracassos. É um servo fiel, incapaz de discernir entre o bem e o mal. Apenas executa aquilo que a mente lhe entrega com fé emocional. Essas 3 leis revelam algo profundo. O subconsciente é a inteligência criadora em estado bruto. Ele é o solo da existência. E o solo, por mais fértil que seja, não pergunta o que está sendo plantado. Ele simplesmente faz crescer. Murphy explicava: não se luta com o subconsciente, se persuade. A força não o comove, mas a suavidade o convence. A neurociência moderna mostra que, durante o sono, as memórias emocionais do dia são reorganizadas. As conexões neurais se ajustam para alinhar o corpo ao padrão dominante de pensamento. Assim, quando uma ideia é sustentada com emoção repetida, o cérebro físico se reconfigura para se tornar compatível com essa vibração. O espírito ordena, o corpo obedece. A espiritualidade antiga já compreendia essa verdade. Os textos sagrados sempre mencionaram o poder da palavra interior, não como som, mas como vibração. Murphy dizia que o subconsciente é o altar onde toda oração silenciosa é depositada. E à noite, esse altar está mais acessível. Imagine por um instante o subconsciente como um oceano. Durante o dia, as ondas da mente consciente o agitam, tornando-o turvo e inquieto. À noite, quando o vento da razão se aquieta, o oceano se torna espelho. Tudo o que é refletido sobre ele se imprime com clareza nas profundezas. Essa é a magia do sono, o momento em que o espelho da alma está limpo. Por isso, cada pensamento antes de dormir é um decreto. Cada emoção é um comando criador. O medo, a gratidão, a esperança, o amor, tudo é aceito, repetido e manifestado. A questão não é se o subconsciente vai agir, mas o que ele escolherá multiplicar. A mente noturna não conhece o não posso. Para ela, tudo o que é sentido é lei. Essa é a razão pela qual as orações feitas com fé tranquila são tão poderosas. Elas não lutam contra a dúvida, apenas a dissolvem na certeza. A mente milagrosa, portanto, não é uma mente especial. É aquela que entende o funcionamento dessas leis e as honra com respeito. Quem domina o instante antes do sono, domina a semente do amanhã. Porque no fim, o universo não responde ao esforço, mas à vibração. E enquanto o corpo dorme, o subconsciente trabalha, fiel, silencioso e absoluto, transformando cada sentimento em realidade palpável. As palavras têm corpo energético. Elas vibram, ressoam e moldam o campo invisível ao redor da mente. Mas as palavras sozinhas nada criam. É o sentimento que as acompanha, que define se serão apenas sons ou decreto. Joseph Murphy ensinava que a afirmação é uma semente viva. Se for lançada no solo fértil do subconsciente, germina inevitavelmente. Mas se for lançada sobre o terreno seco da dúvida, morre antes de nascer. Por isso, a verdadeira afirmação não é um desejo, mas uma declaração de posse vibracional. Quando você diz, eu sou próspero, não está pedindo prosperidade, está afirmando que já é. E o universo reorganiza tudo para confirmar essa identidade. A diferença entre a mente que deseja e a que cria está no sentimento. Desejar é olhar para o que falta. Afirmar é reconhecer o que já é. Murphy dizia que a estrutura ideal de uma afirmação é simples, direta e presente, curta o bastante para ser lembrada, forte o bastante para ser sentida. Não deve conter negações nem condicionais. Eu sou, eu tenho, eu recebo, eu vivo. Esses são os portais da criação consciente, palavras que afirmam a existência e não a carência. Durante o estado noturno, essas afirmações atuam como comandos diretos ao subconsciente. O segredo está em pronunciá-las ou senti-las num tom interno de certeza, até que o corpo inteiro entre em harmonia com o som. O corpo é o espelho da mente. Quando ele relaxa, o inconsciente entende que a verdade foi aceita. Neville Goddard reforçava esse princípio ao ensinar o método do sentir realizado. Ele dizia que repetir algo sem emoção é como plantar uma semente no ar. Nunca tocará o solo. O subconsciente é movido por sentimento, não por raciocínio. É a emoção que imprime, é o sentir que cria. As palavras, eu sou guiado pela mente divina. A abundância flui com facilidade. A paz habita em mim. São mais do que frases, são chaves vibracionais.
Cada uma delas abre uma frequência específica no campo quântico. Quando repetidas, suavemente, não como mantra automático, mas como reconhecimento sereno, começam a redesenhar o tecido invisível da realidade. Murphy explicava que a mente subconsciente grava com perfeição o som do que você repete em estado de rendição. Ele chamava esse momento de o ponto da fé silenciosa. É o instante em que o pensamento deixa de ser esforço e se torna entrega. A mente não luta, apenas aceita. Esse processo tem respaldo científico. Durante o relaxamento profundo, o cérebro entra em ondas teta, o mesmo estado das crianças até os 7 anos, período em que aprendem sem resistência. É o estado ideal para a reprogramação. A emoção e a imagem mental se tornam o idioma do subconsciente. Imagine a seguinte analogia simbólica: o universo é o vento, e suas afirmações são folhas leves sopradas por ele. Quando lançadas com serenidade, o vento as leva para o destino certo. Quando lançadas com ansiedade, elas caem antes de alcançar o céu. A fé tranquila é o sopro que faz o impossível viajar. Por isso, a noite deve ser vista como um templo e as palavras antes do sono como orações silenciosas. Cada frase dita em paz é um pedido ao divino interior, e a resposta vem sempre na mesma medida da crença que a acompanhou. Aqueles que compreendem esse mistério dormem como quem planta um jardim. Não perguntam se a semente vai brotar, sabem que o solo é fiel. As afirmações noturnas não são feitiços, mas atos de coerência. É quando o ser humano, cansado de resistir, decide alinhar mente e espírito. E nesse alinhamento, o impossível deixa de ser meta e se torna consequência natural. A noite é o instante em que o som da alma se torna oração. E a alma, quando fala em gratidão e certeza, move o universo inteiro em silêncio. Há um instante em que o mundo se cala e apenas a alma permanece desperta. É nesse momento que o sono deixa de ser repouso e se transforma em ritual. Joseph Murphy dizia que enquanto o corpo dorme, o espírito trabalha. E o que ele faz nesse estado é reconstruir o universo à imagem do que a mente sentiu antes de adormecer. A noite é o laboratório da alma. É nela que a energia se reorganiza, que as células se regeneram e que o subconsciente molda as experiências do dia seguinte. O corpo repousa, mas a mente divina em nós permanece ativa, obedecendo silenciosamente ao último comando que recebeu antes do sono. Por isso, Murphy insistia: a emoção que domina o seu adormecer é o plano que o subconsciente executará até o amanhecer. Quando o ser humano adormece em medo, sua energia cria um campo de defesa e tensão. Quando adormece em fé, cria um campo de expansão e realização. A diferença não está nas palavras ditas, mas na vibração sentida. O universo não entende o idioma da mente, mas o idioma do coração. A neurociência espiritual explica que durante o sono profundo, o cérebro desativa o raciocínio lógico e ativa regiões responsáveis por cura, criatividade e integração emocional. O sistema nervoso entra em estado de recalibração e o corpo físico passa a seguir o padrão vibracional mais recente gravado na mente. Em outras palavras, o que você sente ao adormecer se torna o molde da sua biologia e da sua realidade. Transformar o sono em um ritual sagrado é compreender que cada noite é uma página em branco no livro da alma. O que se escreve antes de fechar os olhos será o capítulo que se viverá ao amanhecer. Por isso, a noite não é o fim do dia, mas o início de um novo ciclo de criação. Florence Scovel Shinn dizia que a oração perfeita é o descanso confiante na mente divina. E é isso que o sono representa, o repouso da fé. Dormir não é desligar-se do mundo, mas entregar-se a uma inteligência superior que trabalha em silêncio. O ser humano, ao adormecer em paz, diz ao universo: confio em ti. Murphy via o sono como uma metáfora do próprio ato de criação. Assim como Deus descansou após criar, o ser humano manifesta quando aprende a repousar na certeza. A fé é descanso, nunca esforço. O esforço é o sinal de que a mente ainda duvida. Imagine o sono como um templo. O travesseiro é o altar e o último pensamento é a oferenda. O que você entrega nesse altar, medo ou gratidão, culpa ou amor, será a essência da oração que o universo receberá.
É por isso que as antigas tradições sempre ensinavam a limpar o coração antes de dormir. O perdão, a gratidão e a fé são as chaves que fecham a porta da mente e abrem a do espírito. Durante o sono, o tempo deixa de existir. O subconsciente age fora do relógio, tecendo fios de energia que conectam o invisível ao visível. Aquele que dorme em paz acorda em sintonia com novas possibilidades. O corpo desperta leve, a intuição se torna mais nítida e o dia seguinte parece responder à serenidade da noite anterior. Murphy afirmava que, enquanto você dorme, Deus trabalha. A frase carrega um segredo profundo. O universo é autossuficiente. Ele não precisa de controle, apenas de direção. E a direção é dada pelo sentimento predominante no adormecer. Aqueles que aprendem a transformar o sono em um ritual de fé silenciosa compreendem que cada noite é uma comunhão com o divino. É o momento de soltar o controle, entregar os medos e repousar na certeza de que tudo já está se movendo a seu favor. A noite é o berço do invisível. É onde as sementes da mente florescem no jardim da eternidade. E quando o ser humano aprende a adormecer em gratidão, o universo desperta em favor dele. Por quê? No silêncio da noite, o Criador escuta com perfeição aquilo que o coração sussurra em paz. Há uma sabedoria profunda escondida no simples ato de adormecer. É como se, a cada noite, o universo oferecesse uma nova chance de renascer, de deixar para trás o peso do que foi e permitir que algo mais elevado se mova dentro de nós. Joseph Murphy e Florence Scovel Shinn compreenderam que o sono é o momento mais íntimo entre o ser humano e o divino, o instante em que o poder criador em nós volta a agir sem resistência. Murphy dizia: o subconsciente é o canal direto entre o homem e Deus. Durante o sono, esse canal se abre completamente. Tudo o que você alimentou durante o dia, medos, esperanças, desejos, fé, flui para o campo invisível e se transforma em forma e experiência. É por isso que o impossível se torna natural quando se aprende a dormir em estado de gratidão. O corpo descansa, mas o espírito trabalha, reorganizando a matéria de acordo com a vibração que você escolheu sentir. Florence completava essa verdade com doçura. Enquanto você descansa, a mente divina resolve o que o esforço humano não pode. A fé não é o esforço de crer, mas o descanso de quem sabe. É a entrega silenciosa de quem compreende que a criação já aconteceu e que cabe apenas alinhar-se a ela. O segredo da manifestação não está em tentar controlar os resultados, mas em preparar o campo vibracional onde eles florescem. E o sono é esse campo sagrado. Quando a mente repousa em confiança, o subconsciente trabalha em harmonia com as forças invisíveis. Quando o corpo adormece em paz, o universo encontra passagem livre para agir. A neurociência moderna confirma o que os místicos sempre souberam. As horas de sono profundo são também as horas de maior regeneração emocional e física. O sistema nervoso se reequilibra, as células se renovam e o cérebro consolida novas conexões alinhadas ao padrão vibracional dominante. É como se o próprio corpo recebesse instruções espirituais enquanto você descansa. Dormir, então, é um ato de fé. É dizer ao universo: eu confio no fluxo da vida. E a vida responde, sempre, na mesma medida da confiança. A cada noite, quando você entrega o controle e adormece em paz, algo invisível começa a se mover a seu favor. As soluções que pareciam distantes se aproximam, as ideias certas surgem e as oportunidades começam a ressoar na sua realidade. O impossível, como ensinava Murphy, é apenas o não praticado. E o caminho para o possível se abre quando o ser humano aprende a render-se à inteligência divina que opera através do subconsciente. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto o corpo repousa, o campo da vida se expande. A noite, portanto, não é o fim, é o reinício. Cada adormecer é uma oração silenciosa. Cada despertar, uma resposta. Que cada sono seja um encontro com a mente divina. Que cada sonho seja o reflexo da fé que habita o seu coração. E que, ao acordar, você perceba que a criação já aconteceu. Apenas esperava que você acreditasse o bastante para vê-la. Porque, no final, a fé é isso, o descanso da alma que sabe que tudo o que foi semeado na luz do amor florescerá inevitavelmente ao amanhecer.
Há um poder silencioso que se revela quando a mente desperta para verdades como esta. E se você sentiu de alguma forma que esse vídeo falou com algo dentro de você, é porque sua alma está lembrando do que sempre soube. Continue caminhando comigo por esse caminho de consciência, fé e transformação interior. Inscreva-se no canal, ative as notificações e permita que essas mensagens façam parte do seu dia, como lembretes suaves do seu próprio poder criador. Compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que a mente nunca dorme e que Deus trabalha mesmo no silêncio. Deixe também seu comentário. Conte o que mais tocou você. Suas palavras podem ser o despertar que outro coração estava esperando, porque quando um desperta, todos se iluminam um pouco mais.